Damos-te as boas-vindas ao nosso universo das gotas intemporais, onde a inspiração nasceu de uma simples conversa entre amigas ao telefone. Eu sou a Ângela. E eu sou a Teresa. Numa perspectiva de partilha responsável, prepara-te para uma vivência cativante, repleta de experiências autênticas, risos contagiantes, soluções fora da caixa e insights que transcenderão o tempo. Convidamos-te a embarcar nesta linda viagem, porque afinal, a harmonia da vida é o dançar das gotas intemporais. Damos as boas-vindas a mais um episódio das Gotas Intemporais, um espaço onde temos conversas interessantes sobre assuntos variados, desde a ciência à espiritualidade. Bom dia! Bom dia, Teresa. Bom dia, Portugal. Bom dia, querida, querido intemporal, que é para rimar. Eu estou na época das rimas com o meu filho, portanto, tenho que treinar. Bom dia, Rosa. Oh, bom dia, Ângela. Bom dia, Teresa. Bom dia, bem-vinda. Oh, é uma alegria para mim estar convosco, reencontrar a Ângela, a ti também, que já Exato. nos encontramos há um ano, não é? Uhum. E voltar aqui a estar nesta reunião com esta experiência inédita para mim. Olha, É, não é? É completamente há sempre uma primeira inédita. vez. É, mas estou-me a habituar a entrar no desconhecido e levar a minha fé para a frente. Então, vamos a isso. Vamos a isso. Nada do que não tenhas feito ao longo da tua vida, não é? Entrar no desconhecido, É, parece que sim, foi isso, desde que nasci. não é? Esta mulher, que é uma grande amiga minha, desde 2013, não é? Que nos conhecemos. Exato, foi. E eu até vou-te fazer aqui um miminho, porque, sabes, estava aqui a preparar o podcast e de repente recebo assim a minha mensagem, assim para mim. Vem aí, se não tem aí gotas de água. E eu, gotas. E tu sabes que ela tem mesmo aqui o que pode uma gota de água. Eu nem Pois. queria acreditar. Porém, dizem que eu não tenho uma boa intuição. Como é que encontraste essa página? Guiada, Guiada, pois não claro. és, meus queridos intemporais espirituais? Guiam-me. Exatamente. E eu vou dizer aqui, eu vou começar a ler, porque ela, aqui a Rosa, que é uma grande amiga minha, é professora de português, não é? E de francês. E Já agora francês. também. Não, mas eu não vou ler francês agora. Maintenant, não. Pesa. Sem óculos não chego lá. Pesa. No entanto, à escola o desinteresse generalizado dos alunos para aprender o que a escola tem para lhes ensinar, independentemente do curso ou currículo em que se encontrem. Talvez isto seja uma gota no oceano, se pensarmos a fundo no problema que as escolas enfrentam à escala planetária. E depois, que eu não vou ler tudo, que é maravilhoso, diz assim: para escrever, os alunos, que são as personagens desta história, vão poder investir suas emoções, experiências e saberes numa aventura que os leva a um objetivo produtivo. Construir pontes mais fortes com a família, com a escola, com os alunos e consigo próprios. Veremos o que pode uma gota de água no meio do oceano. Achei fantástico. Pois, sincronicidade, não é? É. É. Já Isso é viste? um livro da Rosa, não É é? um Já agora livro convém. da Rosa que eu acho lindo, não é? Eu, na altura que eu tive acesso a este livro, na Roda Gigante, Escritas de Vida, Histórias da Escola, fiquei muito emocionada com este livro. É. Esse livro foi de facto uma grande inspiração. Derivou de um projeto que eu lancei, implementei na Escola António Dias Simões, que faz parte do agrupamento das escolas de Ovar, em 2011, durante uma licença sabática. E realmente foi entrar, mergulhar num oceano desconhecido, porque tive que ir ao encontro de alunos que a escola normalmente tem muita dificuldade em lidar com eles, porque não gostam de escrever, porque
não memorizam nada, porque não tem nada a ver com a escola formal, e eu então idealizei um projeto em que eles estivessem à vontade, fosse de forma muito informal, trabalhando as suas histórias, a partir das suas histórias de vidas ou ficcionadas, construíssemos uma história, um livro que resultou nesse livro aí, não é? Portanto, foi trabalhar com eles durante um ano na escola. Eu não dava aulas, não é? Não tinha, estava exatamente fora dessa questão do horário. Eu é que fazia o meu próprio horário. Fui ao encontro dos alunos, entrando nas salas das salas de aulas dos meus colegas, falando que tinha esta ideia, quem queria se juntar. E, curioso, começaram a aparecer muitos alunos a quererem fazer esta aventura comigo. Então conseguimos arranjar uns horários dentro daquilo que não colidisse com os horários deles das aulas, e assim eu vinha para a escola 2, 3 vezes por semana e montava a minha sala, a nossa sala, não é, de trabalho. Pela primeira vez começaram a fazer relaxamento, meditação também. Isto em que ano? Em 2011. Mas eras tu que promovias essas atividades de relaxamento, meditação, até para despertar a criatividade, exatamente, não é? Punha música de relaxamento, e depois objetos espalhados pela sala, eles iam à procura dos objetos, vamos lá construir histórias. Depois íamos já à procura de lugares interessantes em Ovar, casas abandonadas, casas assombradas. Eu via uma casa assombrada, que foi demolida este ano. Foi? Foi, a Casa Amarela. Os miúdos têm que idade? Esses miúdos iam desde os 12 aos 15 a 6 anos. Mesmo aquela 15 a onda, 6 anos. Sim, dos mistérios, da aventura, dos mistérios, não é? sim. Aventura dos E depois 5. também havia os momentos de drama também, não é? Que eles traziam muitos dramas familiares, e eu fazia ali um pouquinho também de professora terapeuta, não é? Estava a exercitar um pouco esse meu lado de equilibrar as emoções deles, e ia trazendo também depois para o papel, que também era uma forma de catarse, de terapia, não é? A escrita também como terapia foi muito eficaz para estes jovens. Eram cerca de 26 alunos no conjunto, não estava sempre com todos, não é? Formava pequenos grupos. Tinha momentos em que estávamos os 26 para fazer leituras, muito informais, fazíamos leituras. E convidava também os pais. Sim, nessas sessões eles participaram, os pais participaram. Isso é mesmo inédito. Sim. Está tudo relatado nesse livro, sim. Por episódios. Sim, aliás, sim. a experiência dos meninos é a experiência como eu há deles. há pequenos capítulos com títulos, como se fossem pequenos podcasts, não é? Exato. E que vai-se então mostrando o desenrolar da evolução deles. Também fizemos voluntariado. Encontramos uma romena na altura, na rua, a pedir, andávamos na rua à procura de histórias, não é? E a romena forneceu-nos um momento maravilhoso de compaixão, de ternura, e acabámos por acompanhá-la até ao fim dela, porque entretanto, portanto, ela partiu, não é? Não partiu, faleceu, porque ela tinha uma doença, não é? E foi tudo acompanhado. Também tem esse relato todo no... Eu recordo dessa história. É um livro muito emocionante, não é? Porque vemos o lado nós chamamos nós os miúdos, não é? Sim. Destas pessoas mais pequeninas em evolução. E nunca sabíamos o que ia acontecer no momento que se iniciava uma sessão. Espontaneidade pura. Total. O que vai contra um bocado da escola formal, sim. Não é? Sim, e eu, entretanto, fui-me habituando que, de facto, isso durou um ano, não é? Esse projeto durou um ano, mas com mais coisas muito interessantes, porque esse projeto acabou por ser apresentado na Universidade de Aveiro, levei alunos à Universidade de Aveiro para um encontro de professores internacionais. Eles tiveram aventuras incríveis, não é? Esses alunos, de tal maneira comoveu os professores, e apareceu uma professora que estava a dar aulas na Alemanha,
E no intervalo veio ter connosco e disse, eu quero-vos na Alemanha. E preparou uma viagem para irmos à Alemanha e fomos à Alemanha. Uau. No ano seguinte, em 2012, em abril de 2012, estávamos a voar. E era a minha estreia em voo, para muitos, e para eles também. Portanto, estão a imaginar o entusiasmo, não é? A emoção, não é? Daquela viagem. Eles foram reencontrar-se agora cá entre nós com antigos familiares. Sabem o que eu quero dizer? Sei. Eles foram para casas de familiares portugueses, não? Portugueses? Sim, portugueses. Foi-nos preparado toda a viagem, toda a estadia em famílias. E quando a família encontrou dois alunos com quem ia ficar, era de arrepiar. Eles parece que se conheciam e nunca se tinham visto. O que nós chamamos a família espiritual. Foi um reencontro, sim. Foi um reencontro, provavelmente de vidas passadas. Tanto que depois não foi fácil gerir tudo. A própria... os dias que vivemos na Alemanha foram extremamente fortes. Ao terceiro dia, nós tínhamos os alunos muito desequilibrados, curiosamente. Portanto, que foi um grande desafio, uma grande prova para mim, para a professora que organizou. Muita experiência nova, Muita experiência nova, mexeu muito com as emoções daqueles jovens, não é? E com as famílias, mas correu tudo muito bem. Depois foi só o momento de nos sintonizarmos, de restabelecer alguns pontos de cisão que houve ali, qualquer coisa que aconteceu, energeticamente falando, não é? Foi integração, e tivemos que fazer o trabalho de integração, portanto. E é a partir daí que eu começo a interligar as outras dimensões que estão por detrás desta escola, esta escola no planeta Terra, não é? Escola da vida. E a escola da vida, a nossa escola, a escola formal, a escola informal, tudo fazendo parte das experiências para nos conduzir para algo maior. Olha, sabes uma coisa, Teresa? Eu só tenho pena não ter tido uma professora de português assim. Olha, mas depois tiveste a nossa amizade, não é? Toda... Sim, estou a recebê-la mais tarde. Mais tarde, não é? E projetos já com outro livro, não é? Foi através de outro livro. E eu ia-te fazer uma pergunta, desculpa interromper-te. Este livro ainda está disponível para venda? Encontra-se, sim, não sei se eu posso dizer, na Bertrand, UC. Pronto, sim, então se nós colocarmos na descrição do episódio as referências dos livros, ainda, não é? Há livros, sim, e na Cordão de Leitura, que eu não tenho editora. Todos aqui, tens mais, que eu sei. Mas tens, sim. Tenho aqui 3, mas tens mais. O primeiro livro, não é, que eu publiquei foi em 1989. Isso. 1989, não é? O Verbo Liberto. Há pouco tempo a Portugal. Verbo Liberto, foi em poesia. Eu comecei com a poesia. Não é? Eu comecei com a poesia, porque eu descubro a poesia na minha adolescência, não é? A poesia veio ao meu encontro, penso que posso dizer assim, veio ao meu encontro numa fase em que eu estava a ver um drama familiar. E ela serviu de refúgio, serviu de sublimar as emoções que eu estava a viver, não é? E pronto, mas não, e na altura senti, quero ser escritora. No interior disse, não, eu vou publicar livros um dia, assim. Claro. Mas tinhas essa veia. Sim, eu sentia que ia eu ao encontro disso, sim. No fundo também esse teu exemplo, não é? Depois passaste aos teus alunos, de promover a escrita, não é? Sim. Na construção deste livro, é verdade. No fundo, foi. Não é? Português, não é? A escrita é uma forma criativa também de colocarmos as nossas emoções e trabalharmos, não é? Durante muitos anos, a escola, isto na década de 90, eu acabei o meu curso em 1992. Assim, retomando um pouquinho a minha história, não é? A história de vida, curso. Eu hoje, há 18 anos, descubro a paixão pela poesia, mas estou a terminar o liceu, mas decido não continuar os estudos e vou trabalhar para uma fábrica de calçado. Não é?
Interrompes. Vou interrompendo, vou adiando os estudos, mas por volta muito próxima de 1987, um chamado muito forte, teria de retomar os estudos. Eu teria de retomar os estudos. Chama reacendeu. Sim. E mal sabia eu que estava a ser realinhada, porque essa data de 1987 acompanha-me constantemente, não é? Até para trabalhos que tenho vindo a fazer, não de forma visível, mas muito profundo e concreto, no sentido interno, porque 1987 é o ano, é assinalado o ano da convergência harmónica. É o ano em que se dá um encontro, chama-se o encontro de iluminação, primeira vez mundialmente almas, quer sejam seres humanos, não é? Ou não, estão em conexão numa meditação global e é aí que é determinado que a Terra está então preparada para a transição, se bem que a transição planetária estava já a ser desenvolvida há quase 3 séculos, mas é só a partir de 1987 é que então não é decidido, determinado que há uma massa crítica humana preparada para fazer esta transição de uma forma menos dura, mais suave. Então, tudo que nós estamos a viver presentemente, neste caos, de certa forma tem esta componente, né, dessa decisão que foi a partir de 1987. Em 87 estou eu a realinhar-me com o ensino. E claro que primeiro tenho que fazer os meus estudos superiores, não é? O meu curso. E em 1992 estou a fazer, então entrar para a escola, vou ter nas turmas, mas já tenho livros publicados de poesia. E então a escola começa a estar muito receptiva a convidar escritores para entrar nas turmas e falar com os alunos. E de facto eu juntava as duas coisas, não é? Os dois ofícios. Era a escritora e era a professora. Então o que eu fazia, ou dentro da minha própria escola, onde estava, ia falar com os alunos sobre poesia. Ou então era convidada para várias escolas do país. E viajei bastante à conta disso, não é? Para ir falar da poesia, transmitir a mensagem, não é? Do belo, do sublime, de uma nova energia que estava a despontar. E era isso que de facto foi fazendo até o ano 2000. Depois as escolas deixaram de fazer muito. Esses convites são mais direcionados para escritores que estão precisamente a só fazer isso, não é? Não um misto, professora e escritora, não é? Mas porque eu também estava já a fazer outro trajeto, eu ia começando a implementar os projetos da oficina de escrita. Isto é uma grande viagem com esta mulher. E estou-me a lembrar de uma coisa, estavas a falar há bocadinho. Ai, que eu fugi-me o nome da harmónica da Convergência Harmónica de 1987. Eu não resisto. Isto é um podcast. Gotas intemporais. Vamos lá ver essa convergência. Isso. Eu sabes como é que eu sou, não é, Teresa? Vocês focaram bem a cara dela, porque ela fica com uma cara bonita quando eu me levanto. Pois, exato. Sim. Eu fiz isto. Ora, puxa mais para cima para se ver o que é que diz. Sim. Não sei porquê. Agora sei. Isto é a bandeira da paz. É a bandeira da paz, é? sim. Diga. Fiz num avental, porque nós cozinhamos, não é? E diz: onde há paz, há cultura, onde há cultura, há paz. Isso. Não é? Sim. Está muito ligada à convergência Está à convergência harmónica, à lei sim, do sim. tempo natural. Exatamente, que é isso, exatamente. E também Explorar. defende toda a mensagem
não é? Sabias? Sim. Nós tendo isto, temos que arranjar uma forma de termos isso aqui pendurado no podcast, porque isto tem uma lei, tem um direito internacional que defende toda a nossa criatividade, as nossas mensagens. Falta mais alguma coisa? Sim, é uma bandeira no fundo que dá o respeito pela palavra de quem está a preferir, o perdão também, a compreensão, o acolhimento, tudo isso, não é? Então, Este símbolo representa muito isso. Tu tocaste nisto, caiu uma ficha. Lembraste-te, não é? Eu lembraste, tinha que me levantar, sim. pessoal. Pessoal todo a rir-se, não é? E Sim. digo-te mais, eu Mexe vou-te oferecer, muito. porque eu sei que tu és uma professora que já ganhou prémios, tu foste nomeada 2 vezes para o Prémio Nobel, ou eu estou enganada? Não é bem assim, é Não. uma vez só. Uma vez, ok. Fui finalista do Global Vou-te Teacher oferecer Prize. ao nosso Muito Prémio obrigada. Nobel. Tu continuares a cozinhar aulas fantásticas para os teus queridos é verdade. E alunos. no dia 18 e 20 de março vai haver lá realmente culinária na escola e eu vou usá-lo. Vês? Olha, diz-me. Não. Vamos ficar muito por bem. aqui, A não vida é? é feita de sincronicidades. Exatamente. Não é? A intuição. Estes encontros da convergência harmónica, estes encontros de iluminação, decorrem todos os anos. Pois bom. Tenho aqui de dizer que em 1987 eu não sei nada disto, entendem? Aliás, Eu hoje- estava apenas a ser redirecionada sincronicamente, de forma invisível, para uma missão, não é? Hoje é Mas, terra ressonante. exatamente, mas já tinha visto, hoje é a Terra Vermelha Ressonante. Isso. Isto tem a ver com o ciclonário da paz. Isto. É. Que está tudo interligado, não é? Canalizo com o fim de evoluir. E é o poder da navegação. Exatamente. É. Então, os encontros continuam, não é? Todos os anos. Agora são direcionados já com muitos grupos, não é? Mais grupos do que era no passado. E já fizemos o 37º encontro. Não é? Este ano, em agosto, decorreu o 36º encontro. 36º encontro. E agora já participo. Online, claro. Não encontros pois, online. estava aqui a pensar, Sim, não é? normalmente decorrem nos Estados Unidos, Isso, não é? porque normalmente Sim. é nos Estados Unidos, mas mais na América, não é? É. Ainda não fizeram na Europa, fizeram. Não sei. Eu acho que sim, acho que já fizeram há uns anos já. atrás. Oh Rosa, o teu percurso é maravilhoso, mas gostava muito que tu tocasses no assunto e sabes qual é. Como é que tu, nesta viagem toda, vais parar a ser uma das professoras canalizadas para crianças com autismo? Bem, Como é que tu dás esse salto? assim, nós na escola até o ano 2020 tínhamos um ensino especial ou educação especial com alunos que tinham problemáticas mais ligadas a de questões, limitações cognitivas, alguns comportamentais, e era assim. E, na verdade, estava numa escola, que é a escola José Macedo Fragateiro, e começam-se a perceber dos meus projetos e das minhas intervenções com os alunos que iam muito contra o convencional, o formal. Portanto, fomos começando a retirar as turmas de preparação para exames. Estão a entender? Portanto, porque a qualquer momento eu estaria mais a ajudar os alunos a fazer as outras coisas que não prepará-los para o exame. Uhum. Estávamos mais envolvidos em projetos, criatividade, mais desenvolver o lado direito do cérebro do que o lado esquerdo do cérebro. Portanto, isso não era muito bem visto, não é, nos grupos não é, da escola, porque assim corria-se o risco daquela turma que estava não é, destinada para exame não ter boas notas no exame. Porque é assim, os alunos deixam... quando começam a trabalhar o lado direito,
vão se desligando do lado formal, do lado esquerdo, que é o que trabalha mais a lógica, o dedução, não é? E isso é o que eles mais se entusiasmam, é trabalhar o lado da criatividade. Pronto. Então, mas isso foi sempre feito sem nenhum atrito comigo, nem Sim, com a direção. Forma fluida, muito natural, fluida. não é? Então começaram a atribuir alunos que não precisavam de ir a exames, ou então começaram a dar tarefas no ensino especial, porque eu não sou professora do ensino Pois, da educação especial. A questão também é essa, sou. não és. Eu não sou e nem me prevejo tirar cursos ligados a essa área. Então, foi-me destinado trabalho, tarefas junto desses alunos. E claro que era para mim alunos que me despertavam mais atividades criativas, não é? Porque eu não sabia como... Muitas vezes não sabia o que é que eles iam gostar ou não gostar, mas tinha que reinventar, não é? Para os manter bem, para estarem bem. E fazia isso com alguma naturalidade. Pronto. Depois, há 3 anos para cá, então a escola começa a receber um grupo considerável de meninos autistas. Eu, como já estou a fazer as tarefas... Quando dizes considerável, podes-me dizer o número? Sim, começámos por 8 e agora já estamos em 12, que eu falava 17, mas inclui os outros também, não é? Okay. São 12 alunos autistas e vêm mais das outras escolas. A escola primária está a aumentar muito isso. E então a equipa multidisciplinar que está a orientar esse trabalho com os meninos autistas, sabendo-me ali, não é? Disse: Rosa, tu és a pessoa certa para fazeres aqui um momento muito especial com estes meninos. Que dizes, todas as semanas dedicaste a uma sessão de poesia com eles. E eu, sim, vamos a isso. Então, há 3 anos, de forma muito rotineira já, porque estas crianças gostam muito de rotinas, não é? Há sempre uma sessão de poesia na nossa biblioteca. Então, eles saem da sala, é muito interessante vê-los, muito felizes, não é? E dirigem-se então para o espaço que está sempre ordenado para eles estarem, e de repente acontece sempre situações novas, inéditas, leva sempre alguma coisa que os surpreenda, com muita música, porque então, entretanto... Eles gostam de música. Sim, muito, muito. Então eu vou conhecendo outros alunos que sabem tocar, de outras turmas, e trago-os, convido-os, sempre em surpresa, não é? Eles gostam da surpresa. E gostam muito. E o mais interessante é como é que os alunos, dos outros alunos, ficam calmos junto destes. Isto é que é para mim muito, muito interessante. Os mais velhos? Os mais velhos, sim. Os mais velhos? Os mais velhos. Não têm autismo, enfim, não é? até da idade deles, não é? Que estamos não a falar dos 12, 15, não é? anos, sim, 16, 17 até também, não é? Eu tenho uma turma, a minha direção da turma deste ano é um curso profissional, 10º ano, já vieram fazer experiências com estes meninos e disse, e eles estão, isto é completamente diferente, que paz, o que é que nós estamos a sentir aqui junto destes meninos? E é assim, é por isso que eu digo que este grupo muito grande que está a chegar ao planeta, não é? Que vem com estas questões de síndrome do autismo, não é? Com estas questões, tem um propósito. De certeza absoluta que há um propósito. Surge-me esta questão. O diagnóstico pode ser autismo, sim, mas estás-te a referir a um propósito, se calhar, que não se confina ao diagnóstico. Existe algo mais para estas crianças se estarem a expressar assim, exatamente, na matéria, não é? Que ainda há bocado falámos de outras dimensões, não é? E vamos já contextualizar isso. Mas então é um diagnóstico de autismo, se calhar até para os conhecimentos que nós temos e os médicos, sim, psicólogos e etc. Exatamente. Neste momento. Mas essas crianças, esses seres que estão encarnados agora, não
não são um diagnóstico, Não. são muito mais. São muito mais. Então, e posso fazer a pergunta atrevida que me surge já? Força. O que é que estarão aqui a fazer essas, de acordo com a tua percepção, não é? E aqui Sim. salvaguardamos sempre que é a tua percepção. É mesmo a minha percepção, e é ainda muito imberbe, não é? Não fiz estudos, é muito intuitivo, não é? É de observar. Então, o que eu sinto que estes seres estão cá a fazer são evoluídos, em termos de consciência, muito evoluídos. Comprimidos na matéria, não é? Comprimidos, completamente comprimidos, porque alguns têm situações, por exemplo, o meio ambiente pode desequilibrá-los e eles ficarem muito difíceis, não é? Mas trazem, sobretudo, ao nível da comunicação, algo muito especial para todos nós. Aquelas crianças, aqueles jovens, não julgam, não criticam, não fazem qualquer reparo se tu estás assim ou de outra maneira. É amor incondicional. Então, o que é que nós precisamos mais neste momento? Não é mesmo disso? Pararmos de nos criticarmos, parar de nos julgar e de nos amarmos incondicionalmente. Então achas que eles vêm com essa mensagem? Com essa mensagem. E para nós nos irmos adaptando e Exatamente. também, não é? No fundo, estes seres vêm, Sim, de acordo com o teu entendimento, para que nós começamos todos a ficar sensíveis a estas situações, e façamos a transmutação. Mutação, exatamente, a transmutação energética dos nossos corpos, não é? É isso. Não é? Claro que as escolas também, mesmo não sabendo destas questões não estão tão espiritualizadas assim, não é? Mas nós sabemos cada vez mais, dentro do mundo das empresas corporativas, de todo o lado, as pessoas estão a ter consciência que nós temos que, de facto, dar mais ênfase, não é? Incorporar o lado espiritual. Claro. Nas nossas vidas, para haver maior entendimento e poder encontrar essa paz interior que precisamos alcançar dentro de nós, não é? Sim, exatamente. Este trabalho é muito enriquecedor. Como eu estava a dizer, há alguns colegas que estão também a ser chamados, professores, não é? Que estão a ser chamados para levar os alunos à sala de aula. Às vezes têm assim uma reação, dizem, mas eu não sei lidar com estes alunos, eu não sei como é que eles vão se comportar dentro da sala de aula, eu não estou preparada para isto, e tem ali alguma reação. Mas resistência. Alguma resistência. Mas se a pessoa foi chamada, deve fazer a experiência. É o momento de fazer uma experiência, levando estes alunos para a sala de aula. E mesmo que em algum momento possa não correr tão bem, nós também não temos ali que estar ali toda a hora com o aluno. Eu cheguei a levar um aluno para uma sala, para aula de espanhol, e às vezes ele tem que sacudir energia, não é? E corre pela sala, e pronto, nós deixamos um bocadinho que ele correr, e se entender que tem que ficar sentado no colo do professor, fica sentado no colo do professor. E é um rapaz com quase 1,60 m. É uma dinâmica muito diferente, não é? É preciso mesmo ser uma pessoa muito aberta para receber, não é? Dizer assim, ok, eu estou aqui, não é? E desligar tudo o que nós aprendemos e fomos formatados. As questões todas formais. Mas é tão interessante ver que a turma está serena a ver aquilo, não reage. Isso é que tu tens sucesso, nós sabemos que tens sucesso com eles, não é? Porque tu tens essa postura de deixar que eles vão ao teu mundo e não ao contrário, ao contrário, não é? Sim. Eu queria dizer aqui uma frase, sem te roubar aquilo que tu ias dizer, que eu não sei quem disse esta frase, eu ouvi da Inês Gaia, que ela diz, somos seres humanos a aprender a ser espirituais.
Ao contrário. É ao contrário. Ao contrário. Nós somos seres espirituais a aprender a ser humanos. A ter experiências humanas. Mas também pode estar... Faz parte, porque não é? Olha, mesmo esses contrários são sempre muito... Se calhar, exatamente, estava a pensar, se calhar é para mostrar que é mesmo isso. Temos que... Sim. Né? Essa formalidade, este contrário, se calhar temos que começar a ver as coisas ao contrário. Por falar em contrário, o meu filho traz-me isso. O Santiago, desde pequenino, troca-me as coisas ao contrário. Trocam as coisas ao contrário. E então na leitura, professora, sim. Na leitura ele fazia literalmente, né? Nós lemos da esquerda para a direita, Exato. Não é? Ele pegava nas letras todas da direita para a esquerda. Eu tenho uma história muito gira que está gravado, né? Que ele trata os meus pais por papi e mami, porque nós nascemos em França e mantemos essa tradição na nossa família, né? Que é o avô e a avó. E ele não dizia papi e mami, ele recusava e dizia não, é mimá e pipá, e nós temos isto gravado. Não, filho, papi, mami, não, é mimá e pipá. Pois, e eu rendi-me até que um dia ele acorda e começa a dizer direito, mas eu tive que me render porque não... Sim, até chegar ao momento de reajustar à energia do mundo físico, não é? Que não quer as coisas de uma maneira, tem de ser daquela maneira. Mas estes seres multidimensionais já bastante desenvolvidos, desconcertam-nos. Muito. Desconcertam. Claro, porque nós estamos aqui formatados com uma série de regras, não é? E não é possível aplicar, não é? Na convivência com estes seres, não é? A maior parte das regras que nós temos instituídas, não é? Não estamos aqui a dizer que depois seja tudo sem regra, não é? Mas é o acolhimento de outras formas de estar e de viver, sim. Não é? E nem... Acho que vamos aqui ver uma coisa. Quando nós começamos a conhecer o mundo interno, o mundo superior, não é? Das dimensões superiores, podemos assim falar, há muita regra, não é? Não pensamos que depois vamos para lá para fazer tudo como, não é? Para lá onde? Vamos falar um bocadinho para lá, disso? para as outras dimensões, para as outras dimensões. Nada disso. Nós vamos ter que aprender as leis universais, não é? Não as leis da Terra, não é? Quer dizer, ela faz parte do universo, não é? Sim. Nós temos que, temos que ter atenção, mas só para dizer que nós temos que incorporar, não é? Não vamos pensar que é tudo assim caótico e liberdade, não é? Não é? A caótica é aqui. Estamos aqui assim, a viver muito nesta forma, não é? Esta forma, pronto, de transição. Era isso que agora queria falar um bocadinho destas dimensões paralelas, quando tu falas de, não é? Multidimensionalidade, traz-nos aqui assim tu falas como é assim entendido com os teus alunos ou simplesmente comportas? Eu tenho que ajustar, não é? Dependendo da evolução da turma. Depende de quem tens à tua frente, não é? É muito heterogéneo, não é? Nós temos alunos que já guardam muito para si de experiências internas que têm, mas que não vão dizer, não contam a ninguém, porque podem ser chamados, são fantasias. São ridículas. Mas quando percebem que a professora está aberta, sim, temos conversas secretas, digamos, não é bem secretas, mas à parte sobre... Intimistas. Sobre aquilo que eles veem, aquilo que eles sentem, as presenças, quer sejam de entes queridos, partidos, ou outros seres, isso. E claro que eles sabem, contam comigo com a abertura, não é? Muito respeitosa sobre todas estas questões, não é? Isso é muito bom, isso é muito bonito, não é? Além de ser bom, é muito bonito ver isso. Devíamos realmente termos mais, e sei que há muitos professores que ainda estão, que fazem esse trabalho, têm essa abertura, talvez mais tímido, mas estão cá, não é? Mas estão a avançar e eu penso às vezes que já não é só por questão da timidez, é porque realmente isto ainda está
a decorrer mais de forma invisível. O meu trabalho é mais isso, não é? Eu sei que tenho que estar, se sou chamada, por exemplo, para estar numa equipa uma equipa de plano de desenvolvimento digital. Eu não sei nada do digital, mas fui chamada para estar naquela equipa. E eu tenho que lá estar. Aliás, hoje há uma reunião e eu não vou estar. Imaginem que toda a equipa tem outras coisas para fazer. Não vai haver reunião de plano digital. Portanto, hoje não vai haver reunião de plano digital porque os colegas, cada um foi destinado a fazer outras coisas hoje. Quer dizer que há necessidade de estarmos todos juntos. Eu, inclusive, que não sei nada do digital, tenho que estar ali. Para qualquer motivo que ainda não sei bem o que é. Eu sei que tu tens um grande papel também na comunicação com outros professores, não é? Pois. Dares esse apoio, essa tua grande experiência que tu tens. Sim. Tu até trouxeste um material que tem a ver também, não é? Que tem a ver com esse lado, não é? Que primeiro desenvolveste com os professores, depois é que estás aí para os alunos, é isso? Em princípio será. Já fiz uma tentativa com os alunos, mas não resultou na materialização. Estás a falar dos oráculos, não é? Isso que tu trouxeste. Das cartas, oráculos. Foi tudo pintado por ti? Foi tudo pintado por mim, sim. É que além de escrever, virou pintora. Pois, isto aconteceu há 2, 3 anos, não é? Comecei a pintar aguarelas de um dia para o outro. Tem texto e tudo. Sim, depois foi, digamos, a canalização, não é? Das mensagens. Sim. Isto foi feito com os professores, com os teus colegas? Não. A intenção, foi um trabalho meu. Teu. Sim, meu. Canalizar a pintura, a mensagem. E depois faço em grupos de professores. Olha, todos no final do ano vamos fazer uma viagem, uma visita, vamos para a natureza. E então é sempre um momento para enriquecer o convívio. Eles levam os oráculos. Estas são cartas com poesia. Uma palavra, nós estamos habituadas a essa linguagem, mas quem nos está a ouvir pode não estar. Canalizaste. Então explica o que é o canalizar. Olha que linda. Para termos essa Potencialmente obra. Toda a gente tem. Está por ordem, estou a desorganizar. Não faz mal. Todo ser humano tem o potencial de canalizar, de receber mensagens intuitivas, mensagens sensoriais, não é? Nós podemos fazer isso, não é? Agora, a intenção, não é? Saber que já se está a fazer esse trabalho de viagem interna para o seu eu mais profundo, interno. Isso é que vai permitir, então, que tenhamos fé, que estamos a receber uma mensagem específica, uma mensagem destinada a um trabalho, a uma tarefa. Porque, na verdade, quando eu vou para uma aula que não levo plano, eu tenho que estar no momento que eu tenho que canalizar alguma coisa para que a aula se desenvolva, não é? Mas primeiro sintonizo-me com os alunos, sintonizo-me com o ambiente, até pode ser exatamente uma palavra que um aluno diz e eu estou sintonizado e recebo já o que é que se vai fazer com aquilo, não é? Portanto, nós todos temos realmente um potencial de receber, não é? Quando receberes é percepcionar interiormente determinada mensagem ou imagem que te vem à cabeça ou pode ser um odor. Através dos sentidos vais percepcionando, se calhar não só os sentidos, sim, é mais os pensamentos também. Ser um bocadinho fora dos sentidos físicos. Já é o outro lado, é o consciente direito, digamos, que começa a estar a preparar-nos para irmos muito mais além do que nós achamos que somos, não é?
realmente acaba por ser entrarmos no mundo e aceitar esse lado mais não, espiritual, não é? Onde o mundo da intuição é vastíssimo, não é? É enorme, tem várias dimensões e pegar nisto no mundo da escola é extraordinária. Quando tu fizeste isso, obviamente tu começaste a pintar, a sentir essa vontade de pintar e tornaste isto umas cartas, é isso que tu chamas de oráculo? Sim, tem um nome que é o oráculo de Jamais. De Jamais? Jamais. Sim, chama-se oráculo de Jamais e já percebi que este nome veio em 1987. Eu escrevi um poema onde aparece exatamente o verso oráculo de Jamais. Da conversão harmónica, sim, estás a dizer, não é? Conhecido as peças todas a interligarem-se, não é? E foi num ano, foi no início, foi em janeiro de 2021 que recebo a informação interna de que estava a ser preparada para fazer um oráculo. Eu não sabia nada de oráculos. Mas fui comprar um. Como exemplo, sim, o que é um oráculo, não é? Um oráculo. Mas abandonei-o rapidamente, não é? Abandonei-o só para ancorar. E então comecei a pintar regularmente, durante 6 meses. Quantas cartas estão aí? Tenho 44 cartas. Quase uma carta por ano? Sim, mas não sei quantas foi, mas teve todo um ritual depois, não é? Primeira pintura, deixá-la já algum tempo a marenar, não é? Depois pedi a alguém que me fotografasse, não é? E para ir guardando. Depois a outra fase foi escrever as mensagens, receber as mensagens. E depois passar a computador, não é? Primeiro começaste pela pintura e depois é que só há mesmo um oráculo, só tenho este, não é? Só tenho este, ainda nem sequer estou a pensar comercializar, nem nada, não é? Estou a usá-lo mesmo só para as minhas tarefas, para os meus encontros com os meus colegas professores. Para já, só estás a usar com os professores. Os professores. Não quer dizer que não venha mais tarde, se calhar, ainda no final do ano, não é? Para os alunos. É possível que virá a acontecer já alguma coisa. Já mostraste ainda não mostrei aos alunos, portanto ainda não chegou o momento de... Mas como estamos a falar, pode estar isso a acontecer. Rosa, e como é que os professores, estou a imaginar os professores, eu gostava de tirar os meus uma carta. Professores, vamos tirar. Tens autorização? Tenho. Sim, estás com autorização para isso? Sim, eu tirei a carta. Para hoje, sim, eu tirei a carta para hoje. Nós temos aqui estas aqui. Pois, mas essas são das perguntas. Agora, assim, baralhar não. E a Rosa hoje traz-nos estas. Então, vamos lá ver. Podes tirar já uma? Eu? Sim. Eu vou deixar como ela iniciou. Posso ler? Ou queres ler tu? Não, tu, Teresa, sim. É para ti, a tua energia, não é? O dom. Olha, tirei este. Deixa-me ver a imagem. Fonte universal que a tudo acolhe. Invoco os devas do universo físico cósmico na sua manifestação de vida em elevado grau de pureza, pois reconheço que são um presente dado pelo cosmo, que me impulsiona a me conectar com a minha capacidade de reconhecer o caminho para os meus sonhos e ideias. Na fusão dos elementos do fogo, água, terra, ar e éter, estou a realizar o meu propósito dentro do amor puro. Com este podcast estou mesmo. Entrego-me ao fluxo dos meus dons e talentos, sei que eles vão expandir a minha luz, vão surgir primeiro como rebentos, depois chegarão ao mundo como frutos. Assim é, assim está feito. E tem uma afirmação. Utilizo de forma equilibrada os meus dons. Então, ressoou? Ressoou. Importante, não é? Claro. O que é que te saiu a ti? Olha, a mim saiu a maternidade. Falavas do filho, não é? Falei do filho, não é? Olha. Yeah. É a primeira carta. É. A tua carta era o número... É o número 31. Fonte universal a que tudo acolhe.
Todas as cartas têm esta... Tem esta oração inicial, esta fórmula inicial. Sim. Invoco a sabedoria da Mãe Ancestral. Leva-me através de todas as linhas do tempo, para junto das suas lágrimas e dor. Une as nossas diferenças no rio do amor. Purifica na chama divina as feridas da nossa alma, devolvendo o sentimento imaculado da maternidade original, que está em mim e em toda a humanidade. Assim é, assim está feito. Manifesto o trabalho que eu amo e me abro às portas que eu seja nutrida, para que eu seja nutrida, tanto de bens materiais como de bens espirituais. Lindo. Então, Ângela, tá, sintonizaste-te. Claro. É. Esta mãe universal, não é? Essa querida Mãe Gaia, não é? Sim. Aqui no planeta e não só, não é? Claro que sim, porque se há uma coisa que eu estou a trabalhar é precisamente colocar a nossa Mãe Divina, universal, que é incompreendida, porque ela é da dimensão Deus Pai, Deus a Mãe, não é? E nós pouco falamos nela, não é? Tudo Deus, 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 Deus. E a Deus a Mãe não se senta, não está no merecimento do seu trono. Então, sim. Isto faz muito apelar, não é? Sim. A mãe divina, muito presente. A grande Mãe Divina. A unificar. Muito. Porque eu acho que a paz no mundo e encontrar paz dentro de nós passa por essa fusão do Pai Divino e da Mãe Divina. Isso mesmo. E esta grande mensagem que eu sei, a minha demanda. Estamos num país que é altamente feminino e estamos nessa demanda. Tenho muita pena, estamos a chegar ao fim, sabes, Tere? Ao fim? Ao fim do podcast. Ok. Fica outra vez. Sabes mas porquê? não te preocupes. Isto acontece-nos a todos os convidados. É mesmo muito Sabes porquê? rápido. Porque há aqueles assuntos todos até das almas e das mónadas que nem chegamos a abordar, fica que era uma próxima. coisa interessante sim. para as pessoas também percepcionarem, Fica não é? Próxima, Como é que para já nós, humanos em matéria, temos ou um possível entendimento de como estas dimensões, até das próprias leis do universo, porque agora ia-te perguntar imediatamente, sai aqui a Mãe Divina, deusa, e já e onde é que estamos está nos a mãe, planos, não é? Nas leis do universo, as tais leis que nós não são estas terrenas, não é? Sim. Então, se calhar desbravávamos aí o assunto num próximo episódio. Num próximo episódio. Porque, entretanto... Aos visionários. Olha. Pronto, este isso poema... também é um oráculo? É um oráculo em poema. Agora é em poema. Este oráculo, ou estas cartas em poema, foram escritas especificamente para o encontro poético em Ourense. Tu lês para nós? Vais encerrar a leres este poema escrito por ti, não é? Canalizado? Sim. Escrito? Como é que tu... Estes poemas foram lidos em Ourense, não é? Mas depois passaram a ser viajantes noutros encontros e, como vês, está aqui. Uhum. Então, aos visionários. Não importa o que os outros pensam ou dizem, eles estão aqui, firmes, nas suas visões e sonhos mais elevados. Ainda que o mundo inteiro lhes diga que são loucos, eles pavimentam um novo caminho com os fios das 13 luas. Não importa o número de vezes que são testados na sua fé. Eles não procuram uma validação. Eles vieram para mostrar o caminho aos outros com uma lanterna apontada na escuridão. Não importa se são incompreendidos ou ignorados. Eles abraçam as diferenças e se alegram nas semelhanças, sem medo de ser ou de errar. Tudo é uma alegre experiência. Tudo parte das iniciações, do caminho menos percorrido. Eles vieram para unificar todas as expressões da fonte.
Olha, é umas lindas palavras que resumem quase este episódio. A ver? Que eles vieram para unificar. Não é? Exatamente. Estas abraçar estas gotas todas, não é? Unidas, Exato. Não é? No grande oceano da vida. Rosa, minha querida amiga, obrigada por teres vindo, meu amor. Do fundo do meu coração, também vos agradeço o convite. Teres-nos dado essa oportunidade de te ouvir e de transmitir e partilhar Gratidão essa profunda. tua sabedoria. Gratidão, muita gratidão. Teresa também, está bem? Como é que as pessoas te podem encontrar, contactar? Olha, eu não tenho... Vamos pôr na descrição, Sim. não é? Tudo o que nós pudermos de informação fica na o descrição. e-mail e o WhatsApp. Okay. Mais nada. Imagina que há escolas, professores estão a ver-nos, não é? Sim. E até gostariam de ter a tua presença para uma conferência, uma conversa com alunos ou assim. Pode-me contactar por e-mail, sim, estou disponível. Ok, sim. então vamos pôr Estou os teus disponível. dados na descrição do episódio. Agradeço, sim. Muito bem. Sim. Rosa, foi um gosto rever-te, não é? E para mim também foi uma grande alegria. Daqui a uns tempos vamos voltar para desbravarmos Sim. o outro caminho Exatamente. das almas, da reencarnação, porque é que reencarnamos. Sim. Acho que aí esta conversa a presença do grupo de almas, do grupo de almas, que nos estão a ajudar imenso, não é? A fazer este trabalho interno ativo junto dos nossos alunos, dos professores, não é? Esta noite escura que estamos a atravessar, mas é muito importante, não é? Vivê-la, sabê-la viver. Também é nessa noite escura que há o maior rasgo de luz também, não é? Exatamente, né? Não ter medo dessa noite escura, não é? E despedimos-nos. Um forte abraço intemporal para vocês todos. E até para a semana. Obrigada. Obrigada por vivenciares mais uma viagem das gotas intemporais. Esperamos que este momento tenha sido uma experiência enriquecedora, repleta de sabedoria e inspiração. Encontramos-nos novamente na próxima quinta-feira. Até lá, um forte abraço intemporal.